Todas as nossas salas de reunião, elas tinham uma cadeira que ninguém podia sentar nela e ela tinha uma capinha com uma carinha com um sorriso escrito cliente. Ele estava sorrindo. Então, ele estava sorrindo. Que bom. Porque a gente tem que deixar ele feliz. Essa é a nossa missão. Legal. Eu faço uma analogia com um restaurante. Você chega no restaurante, abre aquele cardápio de 112 páginas e tu não sabe o que comer. E quando o digital chegou, a gente pensou que a jornada física ela ia morrer, né? Sim. Todo mundo acreditava que todas as empresas e todos os consumidores iriam migrar só para o digital. Te remete a 15 anos atrás, Facebook, eu acho que foi 2010, junto com o Orkut, a gente estava discutindo isso um pouco antes, ali, 2006, 2007. O Orkut, né? Let, tu voltou. O pessoal mas está dando um Google. História, né? Oi, pessoal, estamos iniciando mais uma edição do nosso Traçando Rotas, né, no mês do cliente. Nós estamos em setembro, esse episódio vai ser publicado aí no dia 30 de setembro e nós vamos falar do nosso cliente hoje. Esse que é um espaço que a gente dedica sempre a trazer convidados especiais, trazer o nosso cliente, colocar no centro. Hoje a gente preparou uma coisa um pouco diferente. A ideia é falar um pouco dos bastidores de como nós da Hands cuidamos de você, cuidamos dos nossos clientes. E para fazer isso, a gente tem dois convidados super especiais. Todos são especiais, né? Então eu quero apresentar rapidamente aqui. Nós estamos aqui com o Augusto Let, é o nosso diretor de operações e riscos. Ele vai contar um pouco de algumas dessas histórias de bastidores. Eu até tenho aqui algumas dicas, Let, de algumas perguntas para te fazer sobre a história, né, nossa da Hands. E a Sheila Tomazoni, a nossa gerente de clientes, né? E que é responsável aí por todas as nossas ações, junto com a equipe, o time de clientes, que também vai estar trazendo aqui alguns conceitos, e acho que isso é importante, né? Hoje também, você como nosso cliente, pensar como você está trabalhando o seu cliente, né? E nós vamos trazer, né, Sheila, isso. Então, primeiramente, obrigado pela participação, pela presença de vocês. Já direto, fazendo uma pergunta um pouco aberta aqui para vocês dois, né? Por que hoje, Sheila, por que hoje, Let, se fala tanto da experiência do cliente, da jornada do cliente? O que mudou, né? Porque isso não era uma coisa que sempre foi importante. Por que hoje isso está tão nas manchetes, nas mídias? Eu queria que vocês tentassem me explicar isso. Quer começar, Let? Pode ser. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui dividindo a mesa contigo e com a Sheila. Eu acho que o que mudou, Daniel, o cliente ganhou muito mais voz, né? Com toda essa evolução que a gente teve de tecnologia, de mídias sociais, isso que a gente está fazendo aqui agora, né? O cliente foi ficando mais exigente, mas ele foi ganhando mais voz, né? E, por consequência, também tem muito mais escolhas para ele fazer, né? Tem mais então, opções, mais o leque opções, aumentou. O leque aumentou, né? E antes a nossa relação era mais contingenciada, vamos dizer assim, né? E hoje ele tem o mundo aos seus pés, né? E ele ficou mais exigente também, né, Sheila? Né? Então, acho que ele passa a valorizar muito mais do que unicamente a marca ou o produto em si, mas a experiência que ele tem como um todo, né? Não é necessariamente num restaurante a melhor comida, né? Perfeito. Né? Com o melhor preço, mas a melhor experiência, onde ele se sente acolhido, abraçado. Isso não é diferente nos nossos produtos também, né? Essa é um pouco da visão que eu tenho. E ele, Sheila, também ficou mais exigente, é por aí? Exatamente. Bom, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite de participar do Traçando Rotas, né? Muitas vezes estou nos bastidores, né, desse trabalho que a gente vem fazendo de contar para a nossa audiência toda a construção da jornada da Hands. E sobre esse questionamento, né, da experiência, adicionando ao que o Let já trouxe, hoje a gente não compara a nossa experiência como consumidor somente nos segmentos em que a gente está se relacionando. A gente amplia. Então, se eu tenho uma boa experiência com uma plataforma de streaming, eu espero o mesmo da minha administradora de consórcio, eu espero o mesmo da empresa de telefonia, da companhia aérea. Não existe uma segmentação de experiências. Não, exatamente. Tu vai te acostumando e tu quer replicar aquilo em qualquer lugar. Perfeito. Eu acho que o que a gente espera enquanto consumidores é que a empresa nos dê
o melhor retorno possível em cima daquele valor que a gente está investindo. Além de a gente ter mais opções hoje disponíveis no mercado, o fato da internet, para mim, ele gera uma grande mudança, né, na forma como a gente se comporta, né? Porque a gente vem de uma era muito transacional, onde a empresa entregava o produto e o cliente muitas vezes não tinha outra opção de escolha. No momento em que o cliente ele consegue manifestar de forma pública se ele está satisfeito ou se ele está insatisfeito em relação a um produto e serviço, isso faz com que a empresa ela tenha uma necessidade maior de olhar para a experiência. Porque ela sabe que se esse cliente não estiver satisfeito, ele vai falar para um grupo muito grande de pessoas. Não tem mais fronteiras, né? Para a gente demonstrar muitas vezes. A fronteira é o celular. Exato. É uma mensagem. Que pode ganhar uma visibilidade e, inclusive, comprometer uma reputação. Então, a experiência, ela vem sendo algo muito pautado pela mudança do comportamento do consumidor e por esse ganho assim, de escala que a gente tem da nossa voz enquanto consumidores. Aqui, aí fazendo um link, né, Leti, tu que tem bastante da nossa história da Hands, né, me deram uma dica aqui que em 2016 tu foi um dos sponsors de um projeto importante dentro do consórcio, acho que era gestão de carteira, alguma coisa por aí. Sim, o que mudou de 2016? Nós não estamos falando nem de 10 anos, nós estamos falando de 2016 a 2025. O que na tua avaliação dessa iniciativa lá atrás para hoje tu vê de mais significativo e de diferente? Olha, falando assim, eu vou me reportar. Até conta o que foi essa... Eu acho que foi até antes de 2016. 2016 foi gestão de carteira, né, Sheila? Me deram aqui gestão de carteiras 2016. Mas antes a gente tinha, era uma época ali que se vivia muito e diziam assim, qual é que temos que ter foco no cliente. A gente, como era prestação de serviço dentro da indústria, nós sempre tivemos uma certeza de que o cliente era o que nos movia. Sim. Né? Ele que pagava os nossos salários, ele que era o destinatário final de tudo que a gente fazia. Por ser serviço, não ter um produto ali tangível para entregar, a gente sempre teve essa certeza. Né? E se falava naquela época muito em foco no cliente. Né? E aquilo, em algum momento, começou a nos incomodar, né, Sheila? Né? E a gente resolveu trocar uma letra. A gente, em vez de fazer o foco no cliente, a gente fez o foco do cliente. E isso mudou tudo. Mudou tudo, porque assim, qual é o foco do cliente? A gente fala das dores hoje, a gente fala das expectativas. Que ele está enxergando. Exatamente, né? E a partir dali, a gente foi começando a ter discussões mais profundas, né, Sheila? Tu estava na mesa já naquela época, né? E se criou o gestão de carteira, né? Que era assim, a gente botar o cliente em primeiro lugar. Né? Isso vai servir não só para a parte comercial, para a parte de formatação de produto, mas para a parte isso em termos, Leti, Sheila, de cultura, assim, teve que ser feito um trabalho dentro da administradora, né? Até para quem não conhece, né? A Hands, ela é um conglomerado hoje, é uma plataforma de mais de 40 soluções de serviços financeiros e digitais, que tem 8 empresas por trás dessa plataforma. Mas o Leti e a Sheila trazem muito aqui a experiência de uma dessas empresas que foi a nossa administradora de consórcio, já tem mais de 35 anos, né? Como é que vocês trabalharam, como é que, para quem está nos ouvindo aqui, pode ser um pequeno empreendedor, médio ou grande, transportador, como é que começa a trabalhar isso na cultura para que não seja isso visto como algo de uma área, de um departamento, é da Sheila, é do Leti? Como é que faz? Contem para a nossa turma aqui, deem uma recomendação, por onde começa esse trabalho? Eu trago aqui da experiência que a gente viveu e eu sempre costumo dizer que a gente não chegou ao final desse processo. Esse é um processo constante, nunca termina. Então, assim, para quem está escutando... Todos os processos, né, não é só esse. Para quem está assistindo e pensa assim, eu vou chegar num determinado ponto, eu encerrei, né? A gente pode se considerar uma empresa centrada no cliente, eu diria... A gente tem alguns marcadores importantes, né, que vão dar essa clareza se a gente está no caminho certo ou não, mas cultura a gente faz todos os dias. Com as pessoas que estão entrando, que estão saindo da organização, com toda essa cadeia de valor que nos permeia, né, porque não é só a estrutura interna da empresa, a gente tem parceiros, a gente tem rede de vendas, então... É todo mundo que está envolvido para entregar aquela... Mas respondendo assim, como que a gente iniciou esse processo? Primeiro, a gente sempre acreditou que a gestão precisa ser a grande promotora né, de toda essa cultura do cliente. Porque são nos pequenos exemplos e nas atitudes que a gestão tem na tomada de decisão do dia a dia que vão orientar os times a como devem atuar.
Depois, a gente tem um trabalho muito grande de processos, e aí o Leti pode falar muito, né, sobre essa experiência, assim, de como que a gente consegue desdobrar isso para a nossa operação, né? Por quê? Não adianta a gente dizer que é uma empresa centrada no cliente se as práticas, se o dia a dia não estiver correspondendo a isso, né? Então, a resposta não é a altura, né? Isso, quando a gente desenha um processo, por exemplo, né, a gente está desenhando ele sobre qual ótica? Sobre aquilo que me beneficia enquanto empresa, né, enquanto estrutura, enquanto área, ou como o cliente vai perceber aquilo. Perfeito. Então, passa, né, dentro da nossa experiência, por envolvimento da gestão e disseminação, né, disso no dia a dia, passa por processos e passa por um ponto, né, Leti, que a gente sempre fez questão, que é trazer a voz do cliente para dentro da empresa. E como é que tu simboliza isso para as pessoas rapidamente entenderem? Vocês fizeram alguma estratégia para isso? Eu quero saber um pouco dos bastidores aqui, né? Tem uma coisa que foi interessante, né? Porque você fecha a questão na gestão e depois tem que disseminar para todos os times, né? E por algum motivo, não lembro se nós vimos em algum artigo, alguma coisa, a gente resolveu adotar uma prática, né? Todas as nossas salas de reunião, elas tinham uma cadeira que ninguém podia sentar nela e ela tinha uma capinha com uma carinha, com um sorriso escrito cliente. Ele estava sorrindo, então. Ele estava sorrindo. Que bom. Porque a gente tem que deixar ele feliz. Essa é a nossa missão. Legal. Né? Então, essa é uma bela dica aí, né? Isso a gente foi uma forma de tangibilizar o como se vocês materializassem o cliente todas as reuniões. Exato, né? Aí a gente, vira e mexe, a gente olhava para aquela cadeira e dizia, olha, esse processo vai deixar ele feliz, né? Essa decisão vai deixar ele feliz, vai atender a necessidade. Óbvio que a gente tem N decisões que são regulatórias para seguir e tudo, né? Mas não esquecer que tem um cliente lá como destinatário final de tudo que a gente faz. O que tu está dizendo, né, Leti, né, Sheila, acho que é importante até para quem está nos ouvindo, a dinâmica das nossas organizações, muitas vezes, né, o dia a dia, se não criar um artefato, uma situação como essa, a gente pode acabar esquecendo. A gente se apaixona pelo produto, se apaixona pelo processo e esquece para quem que isso é endereçado. Muito bom. Isso é muito fácil. A gente é muito fácil a gente escorregar nessa... E hoje, Sheila, eu vejo que nós temos, né, hoje dentro da Hands o cliente no centro, né? Sim. Que tu falou que essa é uma jornada que nunca termina, ela é contínua e provavelmente aqui é uma revitalização dessa cadeira, é uma ideia Outros por aí. Isso. Outros símbolos. A gente vem, né, como o Leti falou, já um trabalho de mais de uma década, né? Sempre fomos pioneiros, olhando aqui por dentro do nosso ecossistema, muito porque a gente escuta o cliente, né? A gente está próximo do cliente, seja na nossa área de atendimento, seja por meio do nosso time comercial, da nossa rede. Então, a gente trouxe o projeto do cliente no centro, né, para dentro das nossas estratégias. Findamos um ciclo, né, que a gente fala de cultura, agora a gente está numa etapa de manutenção, mas a gente sabe que a gente precisa estabelecer, né, algumas entregas tangíveis. Então, dentro, por exemplo, agora do mês do cliente, a gente entregou a nossa estratégia, né, que a gente olha para toda a experiência do cliente. O que é essa estratégia, né? A gente tem 13 requisitos que nós entendemos que são fundamentais para que a nossa organização seja, de fato, uma organização centrada no cliente. Isso quase como indicadores para medir se nós estamos indo no caminho certo. Perfeito. Isso não caminha sozinho. A gente tem pesquisas, né? Pesquisa CSAT, né? Que avalia níveis de satisfação. Pesquisa NPS, que avalia níveis de recomendação. E todo esse trabalho, desses artefatos que a gente constrói, a gente faz questão de, como eu comentei antes, de trazer a gestão para esse engajamento, mas de levar também para todas as nossas equipes. Então, de simbolizar isso nas conversas. E uma coisa que eu acho que é legal trazer para quem está nos assistindo aqui, que para nós também foi um marco importante, é trazer os embaixadores do cliente, que são pessoas dentro das equipes. O tema do cliente não é de uma área só, né? Não dá para fazer uma analogia que é a cadeira? Pode ser a evolução da cadeira, né? Isso é uma coisa interessante, né, Daniel e Sheila, porque mudam-se as ferramentas, os ritos, mas o básico ele permanece. Ele é o mesmo desde lá de, sei lá, 2006, tu quer ter uma 2008. Voz ali dentro, exato, no teu dia a dia, exato, que esteja sempre zelando, né? E não significa que as demais pessoas da equipe não devam estar engajadas com isso. Muito antes, pelo contrário. O que a gente está trazendo é que tenha alguma pessoa dentro da equipe que seja a representante,
de toda a temática de clientes dentro daquela área, que discuta, que questione com o time se aquele desenho de processos é o mais adequado, que vai capturar as reclamações, né, que vieram, as manifestações em geral que vieram dos clientes e vai voltar lá para a área e vai discutir. Então, é um elemento muito importante para a construção de cultura, é ter essas pessoas que nos apoiam e estendem, né? É uma extensão, na verdade, da nossa estrutura de clientes para dentro de toda a empresa. E só para desmistificar uma coisa que eu estava pensando enquanto estava falando, Sheila Lett também, talvez quem está nos ouvindo possa criar uma fantasia de que isso é coisa de empresa grande que consegue fazer. O que vocês diriam, né, para quem está nos ouvindo? Dá para fazer isso numa empresa pequena, numa pequena empresa, numa média, ou é só para grandes? Eu já sei a resposta, mas eu queria que vocês tentassem desmistificar um pouco isso também, né? Olha, por incrível que pareça, eu imagino que seja mais fácil a gente fazer isso numa empresa pequena, numa micro, numa média, do que numa empresa que às vezes grande. até está na personalização do próprio dono. Agora, requer um trabalho constante, né? De se policiar, de realmente a gente bater na mesma tecla, até que isso seja introjetado em todas as áreas da empresa, né? Porque tem algumas áreas que estão mais expostas aos clientes, outras menos, né? São mais processuais, tem menos contato direto com o cliente. Mas né? é que sempre que a gente pensa numa pequena, média empresa, às vezes tem menos recursos. E aí pode dar a ideia de que eu não vou conseguir fazer tudo isso que vocês estão dizendo, né? Eu acho que é muito antes pelo contrário. Quanto menor é a organização, talvez seja mais fácil conseguir trazer a cultura do cliente no centro e estabelecer pequenos ritos. Porque se é uma empresa pequena, ela ainda consegue controlar. Muitas vezes ela até conhece o cliente olho no olho. Sim, o relacionamento é muito ela próximo. Ela precisa da pesquisa porque ela não precisa porque ela está escutando o cliente constantemente. Numa organização maior, né, que tem uma carteira de clientes mais representativa, a gente precisa muito de tecnologia para conseguir escalar, para conseguir criar esses clusters, entender quem é esse cliente, fazer escutas, definir personas. Numa organização menor, essa proximidade facilita muito e os processos, eles acabam sendo necessários, cada vez mais necessários à medida que a empresa vai crescendo. Porque eu não consigo mais controlar na mão, né, essa escuta, essa percepção de satisfação do cliente. Ó, gente, é uma aula que a gente está tendo aqui com o Lett, com a Sheila, sobre cliente, mas agora eu quero que vocês também conectem com a nossa Hands, né? O desafio da Hands, que vocês vêm acompanhando no nosso Traçando Rotas, é de oferecer uma plataforma de soluções, né, mais completa, mas a complexidade aumenta, né, Lett, Sheila? E como é que isso é endereçado dentro da Hands, né? Como a gente pega tudo isso que a gente falou até agora, né, de entender, de entregar, de surpreender, de criar toda essa cultura, mas a gente também tem um negócio que está se transformando junto com o próprio comportamento e a necessidade do cliente. Como é que empacota tudo isso? Qual é a estratégia que a Hands vem adotando nessa temática de clientes para conseguir avançar e dar essa compreensão também ao nosso cliente, né? Porque hoje são mais de 40 soluções e serviços, né? E inúmeras pessoas, inúmeros processos. Deixei você sem voz agora. Nós saímos agora mesmo, né, Sheila, de um evento que faz parte disso, né? Tu pode... Então conta para nós aqui. Vou contar um pouquinho, assim. Acho que a gente tem uma série de ações concretas e práticas para a gente poder estar muito atento ao que o mercado está nos dizendo. Vou comentar do evento, mas acho que antes de comentar do evento, a gente tem um programa, que é o programa VOC, onde a gente faz a análise da voz do cliente. Tá. Lá a gente traz todas as percepções que são coletadas nos diversos canais de atendimento. Então, seja na central de relacionamento, seja no próprio Reclame Aqui, para eventualmente algum cliente que está insatisfeito com alguma situação, sejam manifestações que a gente recebe, então, por canal de WhatsApp, por e-mail, enfim. Essas manifestações são analisadas e são compartilhadas com a gestão de forma bimestral. E essas reclamações e manifestações, elas dão origem a redesenhos, inclusive, de processos. Retroalimenta. Retroalimenta o nosso processo, porque a gente precisa escutar o que o cliente está trazendo para a gente
poder promover melhorias nos nossos processos. Bem como a gente tem uma série de práticas para também estar atento no desenvolvimento de um novo produto, aquilo que o mercado está solicitando. Então, como que vai ser a experiência daquele cliente a contratar determinado produto ou serviço? Então, desenhar os produtos a partir da escuta dos clientes também é uma das práticas, né? E agora, né, nesse evento que a gente estava, que o Leti comentou, é um evento onde a gente divulgou, então, essa nossa política, né, essa nossa estratégia de CX, que a gente chama, né, de Customer Experience, e aí a gente declara isso e busca o compromisso de todas as partes envolvidas, né, seja o nosso time interno, a gestão, a gente também fez esse trabalho ontem, né, com a nossa rede de vendas. Então, esse conjunto de ações, né, somadas, elas conseguem dar conta dessas necessidades que a gente vem observando no mercado e com os nossos clientes. Leti. Eu diria que o desafio é grande, Daniel, porque, como você mesmo falou, né, a gente sai de uma empresa lá no início para hoje 8 empresas com mais de 40 soluções, né? 8 empresas que estão nos bastidores, vamos pensar assim, Exatamente. de uma plataforma que se apresenta como Hands. Exatamente. Como é que o cliente vai entender né? e compreender então, tudo assim, isso? Em primeiro lugar, a gente tem que compreender internamente. Deixar o nosso pessoal muito seguro do que a gente está fazendo. Né? E para isso, como tu já disseste inúmeras vezes, a gente precisa estabelecer ritos. Né? Ritos e acompanhamento e educar o nosso pessoal para depois a gente conseguir transmitir essa segurança lá para fora. Né? Então esse é um trabalho que não tem fim. Né? Porque a tua pergunta inicial disse, qual é a diferença do cliente hoje? Né? O cliente sempre foi cliente, né? Né? Mas ele vem evoluindo junto com o mundo e cada vez mais rápido isso. A gente né? percebe que ele é mais, como a Sheila falou antes, ele é mais exigente. Exato. Ele está mais conectado. Ele tem um portfólio de comparação, né, dos mais serviços amplo. Muito mais amplo do que antigamente, né? Então ele tá, o cliente, né, não é nada pejorativo, né, gente? O cliente, nós aqui como clientes estamos mais exigentes e as nossas organizações têm que avançar também, né, nesse Todos nós somos clientes em algum momento e fornecedores em outros, né? Então, mas é um desafio para marketing, posicionamento de marca, clientes, Sheila. Eu diria assim, tem um ponto que para mim é essencial, né? O conheça seu cliente. Sei. Então, como que a gente faz numa organização maior para conhecer o nosso cliente, para entender? Tem muito de tecnologia também. E nesse processo todo da Hands, é legal a gente comentar que quando a gente junta essas empresas e a gente cria esse ecossistema, a gente precisa entender onde existem convergências e divergências entre os perfis dos nossos clientes. Então, onde pode nem conversar onde as necessidades e demandas são separadas e onde essas ofertas que a gente tem para fazer, esse portfólio se complementa. Então, a gente precisou também lançar mão, né, de muito da tecnologia para conseguir enxergar esses clientes, entender o que esses clientes já têm em termos de soluções, como que a gente consegue agregar a oferta de valor por meio de outras, né? Porque esse é o grande objetivo que a gente tem como plataforma, né, de soluções e serviços, é fazer com que o cliente se sirva de mais opções que a gente tem dentro do nosso portfólio e por estar dentro, né, desse ecossistema, ele tenha benefícios em detrimento, eventualmente, de estar adquirindo esse produto ou serviço de uma outra empresa. Hoje, Sheila, qual que seria uma vantagem, um diferencial da plataforma Hands comparando com o próprio mercado para o nosso cliente? Assim, se você tivesse que destacar 1 ou 2 diferenciais que essa nova estratégia permite, diferente talvez de outras estratégias do mercado que estão mais pontuais, né? Tem uma empresa que só vende consórcio, uma empresa que só vende seguros. Qual seria o diferencial da Hands hoje? Eu acho que ele chegar numa plataforma onde ele tem um leque de opções para atender, que pode financiar, que pode alugar, que pode consorciar, né, vamos dizer, né? E não só isso, né? Outras opções para a empresa Mas isso, dele. Leti, agora fazendo advogado do diabo, como o Hands aqui, né? Não pode confundir mais o cliente. Pode. Ele ter esse leque maior, porque uma coisa eu vou lá num lugar, eu quero uma cota de consórcio, eu vou direto e foco naquilo. Aí eu vou chegar lá na plataforma Hands, nós vamos estar oferecendo o consórcio, o seguro, um financiamento, uma locação. Mas aí eu vou voltar lá porque eu disse, né? Os nossos conceitos básicos não mudaram, né? E você mesmo falou, né? Primeiro, escuta o teu cliente verdadeiramente. Né? Esse é um dos problemas, Daniel. A gente oferece, às vezes, o que o cliente não quer.
Sim. Né? Acho que todos nós aqui tivemos essa experiência. Aí né? a paciência também do cliente ela diminui, né? mas porque a gente não procurou escutar ele. A gente pode fazer isso como estamos fazendo aqui agora, né? Mas a gente tem uma série de ferramentas hoje, tecnologia, graças a Deus, né? Para nos ajudar a fazer isso. E aí você começa a criar os caminhos. Perfeito. Né, os caminhos adequados para ele não se sentir, né? Faço uma analogia com um restaurante. Você chega no restaurante, abre aquele cardápio de 112 páginas e tu não sabe o que comer naquele Mas restaurante. aí entra numa coisa que vocês falam muito dentro da Hands, a Sheila sempre fala também. Nós temos diferentes jornadas de clientes, né? Não é um cliente só. Eu acho que isso serve para toda a nossa audiência aqui, né? É mapear que cliente é esse e qual é a jornada, é isso? E eu adicionaria, né, isso que vocês estão trazendo, que é um trabalho consultivo, né? Porque qual que é a grande diferença? Os produtos, via de regra, eles estão no mercado. À medida que a gente tem uma plataforma, que a gente conhece o cliente e a gente entende da necessidade dele, a gente consegue entregar soluções mais específicas para o segmento. Porque aqui está o grande diferencial, né? Então, hoje a gente atua em segmentos diversos, mas a gente tem uma força muito grande, por exemplo, no transporte e logística. Só para complementar aqui a Sheila, hoje a Hands está em transporte e logística, está no agro, está no varejo, está no mercado de reposição, ou seja, então tu pegaria quase uma persona por segmento. Exato, acho que é clusterizar, né? E aí em cada um desses segmentos, quando a gente tem um conhecimento sobre as necessidades desse mercado, a gente consegue entregar soluções que são mais adequadas, mais aderentes ao perfil do cliente. Eu senti isso na pele, Sheila Lete, porque eu estive representando a Hands na Expo Inter, né? É uma das maiores feiras da América Latina a céu aberto do agronegócio. E lá não tinha por que eu falar de algumas soluções da Hands, porque era uma feira de agronegócio. Então, poder se comunicar naquele momento com o cliente só com as soluções do agronegócio e da pecuária fez muito mais sentido, né? Mas é difícil, assim, porque não é um processo trivial para nós, né, que também estamos à frente, né, da Hands aqui. É tu entender e readequar a tua linguagem, a tua forma de se comunicar com o cliente. Exatamente, né? Porque hoje o cliente escolhe como ele vai se relacionar contigo. Pode ser presencial, pode ser remoto, pode ser na plataforma, mas a nossa inteligência por trás está em entender ele a tal ponto que eu consiga dar os elementos necessários para ele tomar a decisão. Por exemplo, é financiar ou é alugar? É comprar ou é fazer um consórcio? A decisão vai ser dele, né? Mas a gente levar isso de uma forma simples. A reduzir o esforço, inclusive. Exato, né? O atrito, o esforço, né? Então aqui eu quero ampliar para uma outra dúvida que eu acho que também o pessoal que nos escuta aqui às vezes tem. Temos as novas gerações, temos a nossa geração, as gerações anteriores. E os comportamentos eles vão variando por gerações, por períodos, etc. Como é que é essa história da jornada online e offline, né? É verdadeiro isso? Tem clientes que só querem fazer uma jornada mais tradicional, tem outros clientes que só querem fazer uma jornada... Tem gente que quer fazer o híbrido. Isso faz parte da preocupação, né, de como montar essa jornada do cliente, que ele possa ter todas as opções? Com certeza faz. Eu acho que a gente viveu uma época em que, quando o digital chegou, a gente pensou que a jornada física ela ia morrer, né? Sim. Todo mundo acreditava que todas as empresas e todos os consumidores iriam migrar só para o digital. E a gente percebe que não é bem assim. É a história do livro, né? Quando começaram os primeiros livros digitais, né? Tem gente vai deixar de existir, né? O livro impresso. Já que tu queria bastidores, né? Aqui neste prédio a gente está, né? Sheila, quanto tempo a gente discutiu se devíamos ou não estar nas mídias sociais? Hoje parece um absurdo isso. Bom, discutir isso hoje seria absurdo, quase... Mas te remete a 15 anos atrás lá. Facebook, eu acho que foi 2010, junto com o Orkut, a gente estava discutindo isso um pouco antes ali, 2006, 2007. O Orkut, né? Lete, tu voltou. O pessoal mas está dando um Google. História, né? Foi onde deu o boom das mídias sociais, né? Mas acho que nessa construção toda da jornada, né, então que a gente fala do phygital, né, que muitas vezes o cliente ele quer ser atendido online, em alguns momentos tem alguns clientes sim, e a gente já notou a migração, né, do cliente que ligava para a nossa central hoje querendo se relacionar muito mais pelo WhatsApp. Um ponto importante que eu acho que isso é unânime, né, todo mundo quer facilidade. Então, em que lugar eu consigo ser melhor atendido,
com um tempo, né, curto, porque todo mundo, né, tá sempre correndo atrás do relógio. Então, como que eu consigo ser bem atendido num curto espaço de tempo e ter a minha solução daquilo que eu estou buscando? Cuidar do tempo do cliente hoje é algo precioso, né? É algo que a gente não consegue comprar, né? Então, quanto mais eu facilito a vida do cliente, diminuo o esforço e o atrito, mais eu vou gerar satisfação e engajamento. Então, quando a gente olha para os nossos processos desde o onboarding, né, passando por toda a jornada do cliente, a gente tenta reduzir justamente esse esforço e esse atrito. Então, pode ser digital, né, pode ser offline, e aí a gente tem N casos, quando a gente fala de todos esses setores, né, de clientes que gostam, sim, de um atendimento mais humanizado, que tem um pouco mais de restrição em relação à tecnologia, e a gente procura se adaptar para oferecer para o cliente, sem criar impeditivo, acesso às informações que ele está buscando. O que vocês estão dizendo é que hoje, do nosso lado, ou qualquer empresa, ela tem que oferecer uma jornada completa com todas as opções. E quem vai decidir é o cliente. Se ele quer seguir por um caminho A, B, C ou D, né? Se tu, por acaso, não fizer isso, tu vai abrir mão de uma parte do mercado. Isso aconteceu quando o Leti falou, mas a gente já falou num episódio passado, né, Leti? Quando a gente começou a se dar conta que o nosso cliente não queria só mais financiar a carreta, as carretas random, ou fazer a carta de consórcio para fazer a troca depois, que ele queria alocar. E aí isso acabou surgindo. Então, olha como isso é importante, né, gente? Hoje nós estamos num nível de, inclusive, definir como os novos negócios, os novos produtos e serviços serão a partir do cliente, de fora para dentro. Mas não foi a lógica predominante ao longo das últimas décadas, né? A gente, como indústria, área de serviço, sempre tentou, eu tenho um excelente produto e serviço, eu vou, e agora eu trago de fora para dentro, né? Mas isso aumenta a necessidade de capacitação, de conhecimento, etc. Parar para pensar, né, Daniel? Faz muito mais sentido isso, tem muito mais chance de sucesso, né? Com certeza. A gente atender uma necessidade do cliente, um desejo do cliente, do que a gente, em laboratório, criar alguma coisa e depois tentar vender no mercado, né? Mas eu imagino que tudo isso, até era uma das perguntas que eu tinha aqui, né? Não deve ser algo tão simples de dimensionar. Assim. Então, por exemplo, eu sei que nós estamos em setembro, é um mês, né, que a gente celebra o cliente, dia 15 de setembro é o dia do cliente, e esse Traçando Rotas vai ser publicado justamente no mês do cliente, e eu tenho acompanhado, né, Sheila Hands fez vários movimentos, né, Leti, vários encontros com o nosso público interno para trabalhar essa temática. E eu lembro que num dos encontros a gente falou assim, quem é o cliente da Hands, né? E eu acho que uma coisa muito poderosa que apareceu lá foi que a gente chegou em 3 clientes, né? É o cliente que a gente está falando aqui, final. Que é o cliente final, que recebe o nosso produto, o nosso serviço. É o cliente que, às vezes, nós temos no meio entre nós e esse cliente, que é uma rede de distribuição, né? E nós temos dentro da Hands vários canais, né, de distribuição que tem. E é o nosso próprio funcionário, que se ele não estiver bem, ele também não vai conseguir entregar esse melhor processo, esse melhor atendimento. Eu achei isso muito poderoso, até queria ouvir vocês, assim, porque eu acho que, não estou dizendo que foi uma descoberta, mas foi algo que sintetizou muito bem o que é o cliente, né? Em todos os aspectos, né? Quando a gente fala sobre Customer Experience, tem muitas teorias, né, que falam de People Experience. Antes de falar do cliente, eu preciso entender como que o meu time, né, está tendo experiência. Vamos imaginar que num processo de atendimento, se a pessoa que está lá atendendo o cliente, ela tem que olhar para muitas telas para conseguir capturar uma informação, ela não tem um acesso facilitado aos dados. Como que essa pessoa vai conseguir entregar um atendimento ágil e eficaz para um cliente? Ela vai ter dificuldades. Ou se muitas vezes os processos não são redesenhados para melhoria contínua, aquela pessoa que está lá na central está sempre recebendo reclamação. É um trabalho, eu já atuei na central de relacionamento, então posso falar por experiência própria. Já fez atendimento? Já fiz atendimento. Eu fiz um essa semana. Foi a minha origem. E foi algo assim que me chamou muita atenção. Eu entrei na empresa atuando dentro da central de relacionamento, né? Ali tá a pulsação do cliente, Exato, né? Ali a gente tem o dedo no pulso, assim, para saber como que o cliente está, né, se sentindo. Então, se as pessoas têm uma estrutura adequada para conseguir prestar um bom atendimento, a chance desse cliente sair satisfeito é maior. Então, não tem como falar de boa experiência do cliente sem a gente proporcionar uma boa experiência para o time que está atendendo. E não é diferente para a rede de vendas, né, Leti, que faz o mesmo papel, né?
Eu acho que é uma questão de walk the talk. Né? Liderança pelo exemplo. Né? A gente não pode dizer que estamos centrados no cliente e esquecer das nossas pessoas. Né? Quando a gente fala de cultura, né, Daniel, e tu conhece bastante isso, né? A cultura tu faz no dia a dia, dia após dia, né? E com tuas pessoas internas primeiro e depois tu leva isso para o mercado, né? E quando tu tem uma coisa verdadeira, uma coisa pulsante assim, ela se traduz junto com o teu produto, com o teu atendimento, ainda mais nós que na grande maioria são serviços, né? O serviço tu presta na hora, né? Tu presta através de quem está lá na logo, ponta, né? Não tem... Exato, né? Então isso tem que ter uma coisa muito verdadeira aí para dar certo, né? Que legal. Nós estamos indo para o final, assim, eu acho que vai ser muito legal agora, nesses minutos finais, a gente poder falar com a nossa audiência, né? A gente já desmistificou várias coisas aqui, não é só coisa de empresa grande, é online, offline, né? Tem a ver com cultura, tem que cuidar das pessoas, mas se vocês tivessem que agora priorizar uma mensagem realmente para quem está nos ouvindo sobre clientes, né? Sobre qual a melhor estratégia, ou qual o melhor caminho a seguir, ou até uma dica assim, cara, tenta isso, faz aquilo, por onde vocês começariam assim, e já fazendo, né, uma mensagem final aí para o nosso público aí? Bom, eu vou ficar na mesma ideia que a gente discutiu com profundidade há muitos anos atrás, né? Em primeiro lugar, escuta verdadeiramente teu cliente. Né? Porque hoje o mundo está muito corrido. Eu estou aqui falando contigo, mas estou pensando em N outras coisas e não estou te escutando de verdade. Né? Uma escuta verdadeira. Exatamente, para entender o que ele precisa. Não é só estar lá na frente do que Para mim, oferecer o produto certo, a solução certa para ele, eu tenho que escutar verdadeiramente, dedicar tempo para o meu cliente para entender. Né? E depois a gente entrega o que a gente promete. Né? Isso já eu acho que é 90% do caminho. Mas a gente tem uma audiência aqui, a gente sabe que a nossa audiência pega muito empreendedores, microempresários, gente que está envolvida com o nosso segmento de transporte e logística, que às vezes eu volto a insistir, por isso que eu estou provocando vocês, isso parece tudo muito distante, né? Parece tudo muito grande, tudo... O que a gente podia dizer para eles, assim, né, para mostrar que isso não é uma jornada possível, que é o que vocês estão trazendo aqui, né? Mas ela tem trabalho, ela exige, né, uma dedicação, exige pessoas pensando nessas jornadas do cliente, né? Dedicar tempo e falar com os clientes. Quando a empresa é menor, quando eu disse que isso até mais fácil, como tu falou, né? Porque a gente tem maior contato com o cliente, né? Quando começa a crescer, tem muitos clientes, a gente vai perdendo esse distanciamento e ele é muito perigoso. Ele é muito isso perigoso. É uma armadilha... Então, nunca se distancie do seu cliente. Essa é uma excelente dica, né? Eu adicionaria um cuidado interno para que não se criem silos. Né? Silos, assim, no sentido de eu olho o meu processo e eu cuido só dessa etapa, eu não sei o que vem antes, o que vem depois. Mas o que processos têm a ver com experiência do cliente, com a jornada de centralidade do cliente? Tem tudo a ver. Eu diria que o cenário ideal, e essa talvez seja a dica, né, que eu daria para quem está acompanhando aqui, não desenhe a jornada só de processos. Desenhe a jornada do que vai impactar na experiência do cliente. Então, é um paralelo, né? Então, eu faço um processo de ponta a ponta desta forma. Como que esse ponta a ponta impacta na satisfação do cliente? Entendi. Como que em cada uma dessas etapas o cliente se sente? Ele fica satisfeito, ele fica insatisfeito, ele fica até neutro. Medindo nessas etapas. Perfeito. Né? Dentro dessas etapas, aí trazendo o nosso exemplo, rodar pesquisas. Mas eu sou uma empresa pequena, eu não tenho metodologia. Além de ter hoje em dia muitas ferramentas gratuitas, é pegar o telefone e ligar, gente. Não tem mistério, assim, a gente não está inventando a roda. É ligar, é entender como que o cliente está se sentindo naquele momento. E aí, quando eu falo dos silos, é porque muitas vezes um processo que precede outro não está enxergando o impacto que está gerando na satisfação do cliente. Então, quando a gente olha uma jornada de ponta a ponta, a gente já passou por isso, né? Ela tinha alguns processos nossos. A gente não olha só o processo, mas olha como o cliente percebe que aquilo está impactando na jornada dele. Muito bom. Isso é muito poderoso, né? Eu tenho um exemplo prático, né? Por exemplo, no análise de crédito, a gente solicitava N documentos para o cliente. Quando eu tenho essa visão de olhar para o cliente, de entender, eu analiso esses documentos e digo, não, mas esses aqui,
eu posso eu mesmo emitir para o cliente. Posso tirar uma certidão, eu não preciso dar esse trabalho para ele. Aí você reduz e você faz uma parte. Isso é um processo voltado para o cliente. Sim. Né? Então, E Daniel, eu quero só adicionar mais uma dica que para mim Vai funciona lá que muito. O pessoal está sedento por dicas. E eu acredito nela. A gente tem que consumir o nosso produto. Excelente. E às vezes, assim, a depender do tamanho da organização, a gente precisa ir lá e fazer um cliente oculto mesmo. Então, acho que a pergunta que fica é: você consumiria o produto que você vende? Perfeito. Né? Qual que seria o seu nível de satisfação? Então, isso, para mim, ela muda o jogo, né? No momento em que a gente troca o lugar da cadeira e a gente está lá consumindo o produto que a gente vende... Hoje eu vou fazer uma simulação de cota de consórcio aí lá. Aí depois dá o feedback. Acho que a gente muda e melhora muito, assim. Às vezes a gente vai ser chato, vai lá, vai dizer, não gostei disso. Mas é isso, a gente precisa ser crítico, né, em relação àquilo que a gente está entregando para o nosso cliente. Que legal. Eu... Sem palavras, assim, queria agradecer, porque primeiro foi uma aula, assim, acho que vocês trouxeram vários conceitos, mas eu particularmente que conheço a Sheila, conheço o Leti aqui no dia a dia, já são alguns anos, tá, gente? Eu sei o quanto vocês têm isso no DNA, né, essa preocupação, e eu acho que deu para o nosso público perceber o quanto a Hands leva a sério essa questão do cliente no centro e quantos esforços nós colocamos, né? Espero que isso esteja impactando você lá na ponta de forma positiva, e se não tiver, a Sheila já deu a dica aqui, né? Pode ligar para a gente, ou nós vamos ligar para vocês, mas eu acho que esse é o princípio de tudo, né? Quando a gente tem a convicção do que a gente precisa fazer, né? E que no final está aqui o nosso cliente, e todo o resto a gente tem que desenhar para isso, e fazer isso com as nossas pessoas, que eu acho que Leti e Sheila, ao longo desse mês de setembro, que a gente celebrou lá dentro da Hands, né, fez todo o nosso ciclo do mês do cliente, como é legal ver as nossas pessoas, né, vibrando também com todo esse processo, né, tendo esse pulso do processo. Participando. Isso, né? Faz a diferença, porque a gente já está cansado de ver várias empresas que têm excelentes processos, têm tecnologia, tem um penso estratégico também tão bem elaborado quanto o que vocês trouxeram aqui, mas na hora da execução falham, né? E a execução está através, né, das nossas pessoas. E são pequenos detalhes, né? Eu lembro desses atributos que tu trouxe, tinham lá a empatia, né? Pô, eu me coloco na situação do cliente naquele momento, como é que ele reagiu, como é que eu vou lidar com aquilo. São coisas simples. É isso, né? Não é, a gente não está falando de rock science aqui. Simples é poderoso. Até tu tem uma expressão ali que eu anotei, que foi usado, né, Sheila? Que é surpreender com o básico verdadeiro, isso, né? No final do dia são pessoas, né? Eu costumo falar pro time, assim, a gente muitas vezes está olhando lá para um CNPJ e a gente fica imaginando uma entidade, né? Mas quem está lá do outro lado é um ser humano. É isso. Que tem as suas necessidades, que pode precisar naquele momento de um apoio diferente. Então, quando a gente fala de escuta ativa, de empatia, é conexão humana no fim do dia. Que legal. Leti, muito obrigado. Sheila, muito obrigado. Pessoal, nós vamos encerrando aqui, então, mais um Traçando Rotas, diferente, né? Como a gente falou no início. Hoje a gente não trouxe o nosso cliente no centro, mas a gente trouxe os bastidores de como nós cuidamos, né, e colocamos o nosso cliente no centro. Espero que tenha ficado aqui algumas dicas, sugestões, insights para vocês pensarem também e aplicarem isso nas suas organizações. E nós aqui como Hands continuamos a nossa jornada e vamos continuar estando ao seu lado aí, e conheça, quem não conhece ainda, a nossa plataforma de soluções e serviços. Até mais!